Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre produtividade. E para conversar conosco sobre esse tema, nós convidamos Vijay Gozula, sócio-diretor da McKinsey. Vijay, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia para você. Obrigado a vocês pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e espero que tenha uma boa conversa. Vijay, vamos tentar dimensionar exatamente qual é a importância da produtividade no desenvolvimento dos negócios hoje. Porque, aparentemente, esse é um dos grandes desafios que nós temos, especialmente na América Latina. Eu diria para você que seria talvez o maior dos desafios, né? Se a gente compara o crescimento do Brasil nos últimos 10 anos, foi uma coisa em torno de 2% e 3%, e compara com o resto dos BRICS, eles estão em volta de 6% e 7%. Tá? Então, é muita diferença e o principal fator por trás disso é a nossa pouca produtividade. Até se você comparar com os Estados Unidos, o que você vai encontrar é que em vários dos critérios que se analisam a economia, a gente está tão bem ou até melhor do que os Estados Unidos. Em termos de dívida pública, a gente está tão bem ou até melhor. Quando a gente pensa em nível de emprego, a gente está tão bem ou até melhor. Mas quando você vai para o sistema de produtividade, de competitividade, aí a gente está fundamentalmente pior. E isso acontece por quê? Por que a nossa produtividade é tão baixa? Olha, obviamente isso tem uma série de fatores que passam por capacitação de mão de obra, passam por educação, passam também por mentalidade gerencial. Tá? Hoje existe talvez a crença de quem está trabalhando no nosso limite e, francamente, a nossa experiência institucional, e eu acho que de qualquer pessoa que está envolvido com temas de produtividade, é de que não é tão difícil assim encontrar bolsões de aumento de produtividade dentro dos ambientes industriais ou de qualquer processo em indústria de serviço, por exemplo. Agora, levando em consideração aí o histórico do Brasil nessa área, tem havido uma melhora na questão da produtividade ou nós estamos estagnados há muitos anos? Olha, acho que infelizmente a gente não tem muitas boas notícias para contar sobre isso. Se a gente pensa nos 15 principais setores do Brasil, só 4 tiveram ganhos de produtividade importantes, que são o setor de utilities, ou empresas de eletricidade, água, etc., os bancos e instituições financeiras, as empresas de telefonia. Mas quando a gente olha para o resto, educação, saúde, até mesmo construção civil, você não encontra ganhos de produtividade ao longo dos últimos 10 anos. Então, acho que o tema é um tema ainda muito relevante no Brasil e neste ambiente macroeconômico, eu acho que se torna ainda mais imperativo que as empresas grandes, pequenas e médias olhem isso com muito carinho. Não se apostava que com a mecanização ou automatização dos sistemas e dos processos se ganharia em produtividade? Isso não se concretizou? Olha, ganhos de produtividade existiram. A questão é se eles foram no nível apropriado, na velocidade necessária. Se você olha, por exemplo, a produtividade do Brasil versus o resto da América Latina, a gente ainda é 20% menos produtivo do que o resto da América Latina. E se eu quisesse ser mais duro com a nossa realidade e falar da nossa produtividade versus os Estados Unidos, por exemplo, a gente é essencialmente 1/6 da produtividade americana quando a gente usa métricas como PIB por pessoa empregada, que é uma forma de enxergar a riqueza que cada funcionário gera dentro do contexto de um país. Se eu comparo com a Rússia, que é um país dos BRICS, que a gente fala que seria comparável, é o dobro da nossa produtividade. Então, o espaço é realmente enorme e apesar de termos tido avanço, eles estão muito aquém do que é necessário para movimentar a economia. Já que você usou esse medidor, que é o PIB por pessoas empregadas, você tem números dessa área até para a gente ter um comparativo? Isso, por exemplo, você gera mais ou menos $115 mil por pessoa empregada nos Estados Unidos e o número do Brasil é por volta de 20, um pouco menos do que 20 mil dólares por pessoa empregada. Isso. Regulação, Estado, burocracia, esses são itens que atrapalham a produtividade no Brasil? Olha, certamente atrapalham, mas eu não quero atribuir a isso a maior parte da responsabilidade. Eu acho que existe, de fato, um papel do Estado por trás disso, mas existe também um papel da adoção de novas tecnologias, de investimentos em capacitação de pessoal e investimentos na modernização de processos. Esses não dependem do setor público, esses não dependem de regulamentação. Então, tem muito dever de casa para ser feito que independe de mudanças no arcabouço regulatório.
Bom, vocês têm uma experiência bastante interessante com a criação da fábrica modelo, que trabalha exatamente no combate à baixa produtividade. E eu gostaria, primeiro, antes de mais nada, que você explicasse para nós o que é a fábrica modelo, para a gente ter uma ideia melhor desse cenário que vocês estão construindo e construindo em Salvador. Perfeito. Eu acho que tem algumas formas de olhar isso. Essa é a nossa 16ª fábrica modelo no mundo, tá? A gente já tem outras 15 e o conteúdo da fábrica, o que é que a gente entrega nela, depende um pouco da realidade e do contexto econômico onde a fábrica está localizada. No caso do Brasil, a gente decidiu olhar o tema de manufatura enxuta, tá? Em outras fábricas modelo, a gente já olhou temas como eficiência energética, produtividade de capital. Então, depende um pouco do que a gente está olhando. Agora, justamente pelo fato que no Brasil a gente tem um gap de produtividade tão grande, e isto é a agenda dos nossos clientes e a agenda do país, tinha que ser uma agenda nossa. E um dos desafios que a gente encontra em ajudar os nossos clientes é de que, apesar de a gente conseguir mudar a mentalidade da gestão, de a gente conseguir enxergar e mapear oportunidades e até desenhar novos processos, capacitação de pessoal continua sendo um problema. E a fábrica vem na verdade, atender esta necessidade, que é criar um ambiente fabril que nos permita criar multiplicadores nos assuntos de manufatura enxuta que possam manter os grandes ganhos de produtividade que a gente encontra nos nossos clientes. Então vamos pegar por partes aí. Primeiro pegando esse conceito que vocês falaram de manufatura enxuta. O que é isso? Olha, de forma muito simplificada, ela tenta enxergar e trazer de forma visível aquilo que realmente adiciona valor num processo. Então, tem várias coisas que você faz durante um processo que, na verdade, são desperdícios. Desperdício de tempo, de material, retrabalho, má qualidade. E um processo de manufatura enxuta tenta encontrar essas fontes de desperdício e eliminá-las de forma muito visual, muito visível. Por isso que o ambiente fabril ajuda você a trazer para a superfície esse tipo de assunto. Então, de forma muito simples, é isso que manufatura enxuta faz. Reduz desperdício. E a fábrica modelo que vocês criaram é uma espécie, um campo de treinamento? Perfeitamente. O que a gente tenta fazer lá é, primeiro, criar um ambiente ineficiente. Então, quando você vai lá e olha o que a gente chama de estado presente, você enxerga uma fábrica ineficiente, mas que não é tão visivelmente ineficiente. Então, a gente passa algum tempo mostrando as ineficiências. E depois a gente, juntamente com a equipe que está sendo treinada, faz a transformação dessa fábrica numa fábrica eficiente. E este processo é um processo de aprendizado muito profundo. A gente tem vários estudos que mostram que um aprendizado em sala de aula consegue criar uma retenção de conteúdo de 10% depois de 3 meses. E dentro desse tipo de ambiente você consegue reter entre 70% e 100% do conteúdo. Então, essa experiência de transformar a fábrica junto conosco é a que leva à retenção do conteúdo e da transformação. Mas vocês replicam lá na fábrica modelo o mesmo cenário que aqueles profissionais vão encontrar no seu ambiente, independentemente da área em que eles atuam, do setor que eles estão? A gente replica de forma conceitual um ambiente parecido. Obviamente, a gente não está pegando uma indústria automotiva e replicando naquele ambiente. De fato, para isso, a gente até em outros lugares do mundo criou mini fábricas modelos dentro do ambiente de um cliente para que ele possa fazer isso ad eterno. No ambiente da fábrica, não. A gente tem a produção de um produto específico que permite entender a lógica da manufatura enxuta, mas não é um espelho da realidade do funcionário no seu ambiente de trabalho. Bom, então vamos aproveitar a experiência que vocês têm lá fora, porque você mesmo disse que antes de chegar ao Brasil, vocês já tinham 15 fábricas modelos desenvolvidas pelo mundo. Certo. Traz para nós alguns casos interessantes que se transformaram aí até como referência do trabalho que vocês realizam, para a gente ter uma percepção melhor do quanto isso pode impactar na produtividade. Primeiro, acho que é importante dar um passo para trás, tá? A fábrica é um pedaço de uma capacitação ou de um processo que a gente tenta imprimir de aumento de produtividade de nossos clientes. Então, de forma geral, o ambiente de transformação é do cliente, é o ambiente de transformação que é na fábrica. Então, quando eu falar que a gente consegue ter ganhos de 100% de produtividade em vários dos nossos clientes, não é a fábrica que trouxe 100% de produtividade, de aumento de produtividade, é todo o processo de diagnóstico, de mapeamento da realidade do cliente, que traz esses ganhos. A fábrica ajuda a perpetuar e perenizar esse tipo de ganho. Agora, a nossa experiência em transformações Lean é tal que eu acho que é difícil a gente encontrar um caso que a gente não consegue encontrar 10% a 15% de aumento, e não é incomum encontrar casos onde a gente consegue 100% de aumento de produtividade. Se você pega algumas outras métricas, como
tempo de entrega de um produto. Você pode também diminuir em quase 80% o tempo de entrega de um produto. E isso são coisas que a gente fez fora do Brasil e, honestamente, a gente fez muito no Brasil já também. Tá? Só que a gente fez sem a capacitação de treinamento e perpetuação disso nos funcionários da fábrica, que acaba sendo sempre um tema complexo na execução dos nossos projetos. Você falou em método Lean. Poderia explicar para nós esse método? Como eu falei, de forma simplificada, o que a gente tenta entender é, em todo o processo, do começo ao fim, quais são os elementos geradores de desperdício. Então, por exemplo, se você é uma pequena empresa e está ouvindo a gente aqui agora, como é que eu posso enxergar uma oportunidade relacionada com o método Lean? Se tem alguém esperando dentro do seu processo, outra pessoa terminar o trabalho dela, você tem a oportunidade. Se você tem alguém carregando materiais de ponto A para ponto B, dentro do seu ambiente fabril, você tem a oportunidade. Então, o que está por trás da metodologia Lean é uma observação muito profunda do que está acontecendo desde o começo do processo fabril até o fim deles, e entendendo em cada um dos momentos aonde há fontes de desperdício, para que você possa eliminá-las o mais rápido possível. O Gustavo mandou uma mensagem pelo e-mail mundocorporativo@cbn.com.br e ele pergunta se o segredo todo está na gestão. O segredo todo, olha, certamente começa na gestão. Começa de novo em querer encontrar mais oportunidade. Mas acho que o investimento, tanto em modernização quanto em capacitação de pessoal, eu diria que é parte do tripé que é necessário a ser visto para ter os ganhos de produtividade. Isso que vocês encontram aqui no Brasil é um padrão também nos demais países onde atuam, do ponto de vista assim, do que emperra a produtividade? O que emperra encontra similaridades no mundo inteiro. Tá? Mas só lembrando aí o nosso estágio atual de produtividade tende a dizer que a gente vai encontrar esses problemas com mais frequência e talvez com mais profundidade. Mas em termos de que categorias são categorias geradoras de desperdício, ela encontra similaridades em qualquer mercado. Buscando aqui parte disso que você nos falou até agora, você já mostrou o seguinte: tem a Fábrica Modelo, que é um projeto novo dentro do Brasil, mas vocês já desenvolvem outras ações há bastante tempo com resultados positivos. Antes de pensar de levar qualquer processo para dentro da Fábrica Modelo, portanto, é possível desenvolver ações que talvez até eliminem esse estágio? Com certeza, assim, a gente estava trabalhando sem ter a fábrica modelo. Agora, como eu falei, o tripé envolve um elemento de capacitação que era um gap na nossa oferta. Então, ter a fábrica modelo a gente enxerga como algo crucial para perenizar os ganhos. Tá? Mas para identificar a oportunidade, sempre tem aquela fruta que está fácil de pegar, tá? Que é só uma questão de observação com um olhar diferente. Isso eu acho que dá para encontrar dentro do ambiente de qualquer empresa, provavelmente, e que pode ser complementado por uma capacitação dentro do ambiente da fábrica modelo. Uma coisa interessante, já nesse ambiente da fábrica, a gente já fez alguns pilotos com clientes locais, o que a gente tem visto como geralmente pequenas empresas são de dono, né? É o pai levando os filhos para acompanharem o processo, porque ele quer que ele já tenha uma cabeça de Lean no processo. Então é muito interessante, você vai na fábrica, está o pai com os 2 filhos, observando toda a movimentação dentro da fábrica, tomando nota. Realmente uma experiência diferente de enxergar isso como parte quase da sucessão familiar. O Luiz, nosso ouvinte internauta, chama atenção para a seguinte situação: vocês necessariamente estão ensinando adultos. É mais difícil esta pedagogia? Claro, na verdade, esta é a razão que a fábrica modelo é importante. Tudo que a gente viu sobre o que a gente chama de adult learning, ou ensinamento para adultos, é de que em sala de aula tem baixíssima resposta produtiva. Tá? A retenção do conteúdo é muito baixa. É somente na experiência que você realmente retém o conteúdo. E a fábrica modelo está aqui para fazer isso. Se a gente pensa que eu quero treinar alguém no ambiente da fábrica dele, é super difícil, porque eu teria que parar a fábrica e mostrar, por exemplo, o estado presente e o estado futuro das melhorias. Isso nenhum dono de fábrica vai permitir que aconteça. E a sala de aula não é produtiva. Então a fábrica modelo fica no meio do caminho e ajuda a gente a criar essa experiência de aprendizado muito mais profunda. Vocês já desenvolveram pelo menos 2 projetos pilotos na fábrica. Você podia explicar como é que funcionou esse trabalho e quais foram os resultados que vocês alcançaram? Nessas duas situações, o que a gente fez foi o que a gente chama de um modelo mais de fábrica e campo. Ou seja, a gente trouxe as pessoas para serem treinadas dentro do ambiente da fábrica, mas também foi na fábrica
desses nossos clientes. E só para deixar claro, isso foi feito também em parceria com o Senai, que está fazendo um trabalho espetacular nesse contexto. E o que foi feito foi um mapeamento das oportunidades no ambiente da fábrica real, trouxe os clientes para dentro do ambiente da fábrica modelo para mostrar para eles quais são as oportunidades dentro de uma metodologia Lean, voltou para a fábrica desses clientes e conseguiu demonstrar lá e encontrar lá as oportunidades. Nessas duas situações, em uma delas a gente aumentou em 100% a produtividade, que foi numa fábrica de alimentos, em outra a gente aumentou em 30% a produtividade numa fábrica de uniformes, que na verdade já era bastante boa, já tinham práticas bastante modernas de gestão, mas que mesmo assim a gente conseguiu encontrar alguma coisa em torno de 30%. De novo, tem que ver quanto isso fica no modelo mais perene, mas as oportunidades foram muito importantes. Onde é que eles costumam errar? Eles costumam errar, eu diria que principalmente em não enxergar que o processo fabril deveria ser uniforme. Tá? Então você tem gente produzindo demais um pedaço do processo, uma peça, por exemplo, e outras pessoas que não estão fazendo nada esperando aquele processo acontecer. Harmonizar as demandas e ofertas durante o processo inteiro é um trabalho que requer muito planejamento e muito entendimento da capacidade produtiva de cada elo da cadeia. Isso requer realmente que você sente, observe, mapeie, conte, contabilize, etc. E muita gente não está acostumada a fazer isso. Quando você traz essa visão, muito rapidamente as pessoas começam a enxergar. Poxa, realmente a gente está aqui esperando tudo acontecer, estocando o que a gente produziu demais e esperando o que a gente não tem ainda a resposta. Então, eu acho que enxergar que o processo deveria ser mais uniforme é talvez a maior fonte de oportunidade. Vocês, nos processos que desenvolvem para a melhoria de produtividade, levam muitas vezes à necessidade de uma automação do sistema, implantação de tecnologia, ou necessariamente a questão é desenvolver o capital humano? Eu acho que o principal foco é um foco em processo. Tá? É entender como o processo pode melhorar. Em alguns elos desse processo, você pode falar, para melhorar, eu tenho que investir em automação. Em outros, ou talvez em 100% deles, eu tenho que falar que eu vou investir no capital humano. Eu diria que a maioria do impacto de curto prazo vem de melhoria do processo associado ao capital humano. Né? Um pedaço menor vem, de fato, de grandes investimentos. De fato, essa é uma das razões que a gente está entusiasmado com a fábrica modelo neste momento, porque o momento brasileiro é um momento de retenção de investimento, né? Tem muita gente na dúvida se investe ou não, mas precisa de mais produtividade. Então, metodologias Lean ajudam a gente a encontrar essa produtividade sem ter que fazer o tipo de investimento vultuoso que a gente... A fábrica que vocês construíram em Salvador é para atender o Brasil todo? É para atender o Brasil inteiro. Quantos trabalhos paralelos vocês conseguem realizar ao mesmo tempo lá, se é que é possível? Olha, a nossa intenção é, na verdade, ter alguma coisa em torno de 80 empresas passando pela fábrica modelo por ano. Tá? Por ano, não necessariamente ao mesmo tempo. Pelo tempo de processo, tá? Naturalmente a gente espera que a gente tenha 3, 4 empresas passando por lá simultaneamente. Tá? Quanto tempo normalmente é o treinamento, se essa é a palavra mais correta para utilizar nesse caso? Isso varia bastante. Tá? Isso varia bastante. A gente tem módulos que são, por exemplo, para fazer com que a gestão queira embarcar numa transformação Lean. Isso pode ser uma semana. E a gente tem a transformação completa, que projeto mais todas as zonas de treinamento demoram 6 meses. Tá. Quando vocês chegam na empresa que está interessada em fazer uma análise sobre sua produtividade, qual é a maior barreira que vocês encontram? Essa é uma pergunta muito interessante. Eu acho que o trabalho do consultor sempre é um trabalho difícil, deve ter muito consultor ouvindo a gente aí. Uhum. A primeira coisa que você ouve é, olha, eu acho que está tudo bem aqui, mas dê uma olhadinha aí e se tiver alguma coisa interessante, a gente pode conversar. Então, eu acho que a primeira barreira é a barreira de entender, ou conseguir separar que oportunidades adicionais não significam uma crítica ao estado passado, não significam incompetência. Só um parênteses aqui. E não significa mesmo? Eu acredito que não significa. Eu acho que todo mundo está... A gente usa muito o termo curva S. Tá? Em algum momento o que você fazia era bom o suficiente. Você tem que sempre buscar novos ganhos, sempre existem novas tecnologias. Então você precisa simplesmente embarcar em novas curvas S o tempo inteiro. Senão você poderia argumentar que uma empresa que hoje está bem, que acabou de passar por nosso processo, daqui a 5 anos não vai precisar de novo ser revista. E a verdade é que sempre precisa. Então,
Então, eu diria não. Obviamente, existem casos onde a incompetência está lá. Mas acho que, de forma geral, não seria isso o meu diagnóstico. Bom, mas então vamos continuar dentro dessa questão das barreiras, porque eu acabei interrompendo você. Você disse que a primeira barreira que vocês encontram é o próprio gestor olhar e dizer assim, eu acho que está tudo bem, mas se encontrarem alguma coisa aí, me avisem depois. Depois desta barreira, o que vem à frente? Aí eu acho que a barreira acaba inevitavelmente passando pela capacitação de mão de obra. Tá? Porque essa transformação é uma transformação que muda tudo. Tá? A gente está falando, essencialmente, quando a gente fala de aumento de produtividade de 100%, de um processo que é completamente diferente do anterior. E as pessoas, às vezes, aprenderam a fazer só aquilo na vida. Né? Tem um processo que elas aprenderam a fazer, repetitivo, e eu falo, não, você vai fazer de uma forma diferente. A pessoa tem que se adaptar a isso, tem que entender a razão por qual ela tem que mudar para conseguir fazer a mudança. 11 em cada 10 consultores que passam neste programa falam em capacitação de mão de obra e da dificuldade de se ter uma mão de obra capacitada para as novas necessidades no Brasil. Como é que nós vamos resolver isso? Eu acho que essa é a resposta talvez de 1 trilhão, né? Não é a resposta de 1 milhão, é de 1 trilhão. Olha, certamente isso aqui é uma coisa que a gente tem que investir no longo prazo. A gente tem uma questão de estoque e de fluxo, né? A gente tem um estoque que é a nossa mão de obra atual, que capacitação técnica, os programas como o Pronatec e o papel do Senai podem ajudar a gente bastante. Agora, a gente tem uma questão de fluxo muito fundamental que não está resolvida no Brasil ainda, que é a nossa educação desde o primário até a educação universitária. Esse fluxo me traz uma preocupação muito profunda, porque a gente não consegue ver em números do PISA ou equivalente evoluções reais no Brasil. Então, para o estoque, a fábrica modelo ajuda. Para o estoque, o Senai ajuda. Para o estoque, o Pronatec ajuda. Para o fluxo, acho que o investimento é muito mais profundo. E aí entra a importância de cada vez mais as empresas também estarem investindo na educação corporativa. Sem dúvida. Esta é a solução que as empresas estão dando para o nosso problema de estoque. Agora, vocês têm algum estudo que mostra o nível de escolaridade e o de produtividade? Certamente temos, eu não tenho os números na cabeça. Eu posso te dar um dado interessante que a gente viu algum tempo atrás, que foi a gente conseguiu olhar qual é o ganho salarial real, ou seja, monitorado pessoa a pessoa ao longo de 5 anos por escolaridade. E foram impressionantes 18% ao ano de aumento de salário de quem tinha 2º grau completo versus 3% de aumento salarial para quem não tinha 2º grau completo. O que deixa muito clara a importância do ensino e da qualidade do ensino. Exatamente. O Gustavo Ferreira, nosso ouvinte internauta, pergunta se é possível uma transformação da indústria brasileira a partir de um esforço nacional desse tipo. 1 década? Pergunta ele. Olha, o tempo aqui é uma questão muito relativa, porque a gente também tem um gap de treinadores, digamos assim, né? Se eu tivesse que transformar o Brasil inteiro, quantas pessoas a gente precisaria que entenderiam disso para poder propagar o conceito? Eu acho que a gente poderia pensar isso numa visão macro, a nível país, mas o nosso papel, pelo menos como a gente se enxerga nesse processo, é enxergar de forma micro. E empresa a empresa que a gente consegue entrar em contato e trazer produtividade lá. Eu acho que estratégias macro dependem de educação, de capacitação, de um plano industrial muito mais profundo do que a gente possui hoje. Do nosso ponto de vista, e talvez o nosso papel nesse momento seria, empresa a empresa que a gente consegue entrar em contato, trazer esses ganhos de 50% a 100% de produtividade. Quem sabe isso vira um círculo virtuoso que acaba trazendo mais competitividade para toda a indústria. Ao mesmo tempo, você falou que lá em Salvador, vocês montaram a fábrica graças a uma parceria com o Senai. Estes serviços hoje passam a ter importância, o sistema S como um todo passa a ter importância na preparação dos profissionais também e até nessa mudança de cultura para se ter um cenário realmente produtivo? Olha, eu não quero falar em nome deles, mas eu, nos últimos anos, passei a conhecer bastante melhor o que eles estão lá, até porque o tema de produtividade sendo importante para a gente olha para o Senai como uma das maiores instituições do mundo em capacitação técnica. E eu saio muito impressionado das minhas conversas com eles, tanto com a estratégia e a visão moderna que eles têm disso, quanto com a infraestrutura real, física deles de treinamento. Eu acho que eles estão cada vez mais se aproximando da indústria, entendendo as necessidades e estão evoluindo bastante nessa direção. Agora, eles são um dos agentes nisso. Tá? Não dá para depender do sistema S para transformar a indústria. Eu acho que não é esse o caminho. Cada indústria tem que fazer o seu trabalho.
mas eles estão fazendo, eles certamente são um agente positivo de mudança no contexto brasileiro. O Elias gostaria de saber se é possível aplicar estas ideias que vocês desenvolvem na Fábrica Modelo no serviço público. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Tá? Talvez o ganho de produtividade seja aqui focado muito mais em entregar uma experiência ao cidadão melhor do que seja em redução de custo, propriamente dita, por todas as restrições do setor público. Mas assim, não faltam exemplos de ineficiências dentro do setor público. Eu posso dar um exemplo no contexto, por exemplo, de polícias, que é quanto tempo o nosso ativo mais valioso, que é o policial, está na rua. E tem coisas como o handover, a passagem de bastão entre a militar e a civil, que tem ineficiências dentro do ambiente da delegacia que são muito claros. Se você olha dentro do setor de educação, você vai encontrar também uma série dessas ineficiências ao redor de como você ocupa vaga de professor. Você perde um professor, quanto tempo demora para preencher a cadeira? Isso é um processo também. E todos esses tipos de coisas acontecem no setor público o tempo inteiro. O Maurício faz uma pergunta provocadora aqui. Se é verdade que vocês, quando desenvolvem as ações, conseguem melhorar em até 100% a produtividade de uma empresa, ao final do processo o gerente é demitido? Olha, primeiro nós não temos um papel nessa discussão, mas de forma geral, não. Tá? De forma geral, não. Eu acho que as pessoas passam um processo de capacitação. Se era gerente, tinha qualidades, muitas vezes a confiança do dono, que é um elemento muito importante. Agora, tem que aprender. Todo mundo tem que aprender. Se a pessoa não estiver disposta a aprender, eu acho que a consequência natural é o que você provoca. Mas se ela for um agente de mudança, for o provocador dentro do ambiente deles, dessa mudança, não tem por que essa pessoa perder o emprego. As nossas escolas de gestão não estão capacitadas para preparar os profissionais? De novo, acho que a gente tem que separar o que é um ambiente escolar do que é um ambiente verdadeiro, né? Fabril, de rua. Eu acho que as nossas universidades estão tentando fazer essa movimentação para tornar as coisas mais próximas, mas não estão lá. E a McKinsey tem se aproximado do ambiente acadêmico? Olha, eu acho que como cliente a gente serve universidades, tá? Mas o nosso papel talvez seja muito mais em melhorar a gestão das universidades do que entrar em currículo. Tá? No mundo, a gente tem tido várias discussões disso, a gente tem até um grande projeto internacional, talvez nossa maior prioridade hoje é um projeto chamado Generations, que é sobre o tema de empregabilidade, que passa sobre a aproximação do conteúdo que o jovem tem quando se forma e a necessidade que a indústria tem daquele formando. Então, esse é um tema que é prioritário para a gente, mas no ambiente brasileiro a gente tem trabalhado ainda pouco nos currículos disso, é até parte das razões que a gente se aproxima de Senai e da academia. Vocês estão fazendo um forte investimento nesse momento, a construção da própria Fábrica Modelo é um sinal disso, e nós estamos vivendo um momento de cenário econômico de insegurança, ou pelo menos com resultados muito baixos até essa altura do campeonato. Isso faz com que dificulte o trabalho de vocês? Ou o cenário de crise gera mais atenção dos gestores para a melhoria da produtividade, a necessidade da melhoria da produtividade? Eu acho que essa pergunta é a pergunta que todo mundo que sabe que eu sou consultor me faz aí nesses últimos tempos. A gente, como consultoria, a gente tem um problema muito maior com a incerteza do que com a crise. Tá? Com a crise, como você falou, o gestor tem que encontrar formas de aumentar a produtividade, de manter o negócio vivo e rentável, e a gente acaba tendo um papel nessas discussões com muita frequência. Bom, só para a gente fechar essa nossa conversa aqui, se você pudesse nos apresentar assim, um kit produtividade para quem está nos acompanhando, o que você nos traria e que pode chamar a atenção daquelas pessoas que estão aqui nos acompanhando no programa, tem um pequeno negócio, a sua própria carreira, aliás, dentro da sua própria casa, porque lá nós também temos desperdícios na produtividade. O que seria um kit de produtividade aí para nós hoje? Olha, eu vou começar falando que o primeiro ponto é esteja insatisfeito. Tá? Olhe para tudo que você faz com um viés de eu tenho certeza que eu estou desperdiçando. Tá? Eu acho que se você começar por aí, você vai começar a enxergar, de novo, tempos ociosos, você vai começar a enxergar materiais que sobram ou que faltam para que você possa fazer seu trabalho. E dentro desse contexto de insatisfação com o seu processo atual e com a certeza que você é improdutivo, você vai encontrar as oportunidades de aumento de produtividade. O Marcos Souza
faz aqui a sua última pergunta, ou a nossa última pergunta. Vocês lá dentro da Mackenzie têm muito que melhorar em produtividade? Olha, a gente tem essa mentalidade de estar constantemente insatisfeito. Então, com muita frequência, a gente tem nossos consultores nos desafiando e, felizmente, eles sempre encontram oportunidades. Vijay Gozula, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco e trazer um pouco da experiência que vocês desenvolvem já há bastante tempo nessa questão. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Obrigado a vocês pela oportunidade, espero que tenha sido útil. Sem dúvida foi, e quem sabe a gente sai mais produtivo dessa nossa conversa aqui. Ou quem está nos acompanhando aqui ao vivo nesse momento, saia mais produtivo dessa nossa conversa. Vijay Gozula é sócio-diretor da Mackenzie e foi o nosso entrevistado de hoje no Mundo Corporativo. E eu aproveito para deixar o seguinte convite. Pegue essa discussão, leve para as redes sociais, pegue essa discussão, leve lá para o LinkedIn. Nós temos uma página lá do Mundo Corporativo da CBN no LinkedIn. Vai até lá, produza o seu texto, mostre o seu trabalho, o que você pensa sobre esse assunto e depois compartilhe com as suas redes, até para que a gente possa levar essa discussão à frente. Combinado assim? Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.